Hoje vamos falar um pouquinho sobre a radiação adaptativa. Podemos definir a radiação adaptativa como um processo que é consequência de um isolamento geográfico de vários grupos a partir de uma população inicial, levando em consideração a diversificação das espécies com um acúmulo de características diferentes ao longo do tempo e com a atuação da seleção natural. De forma geral, corresponde ao surgimento de umas espécies em diferentes ambientes a partir de um ancestral comum. Todos esses organismos possuem órgãos homólogos que são semelhantes entre as espécies e podem ou não possuir a mesma função. Esses possuem um ancestral em comum e, portanto, as estruturas possuem a mesma origem embrionária. Quando as estruturas acabam assumindo diferentes funções em resposta ao modo de vida de cada ser vivo, dizemos que houve uma divergência evolutiva. Um exemplo de radiação adaptativa aplicada aos tentilhões de Darwin pode ser visto na variedade de tipos de bicos vistos nos tentilhões das Ilhas de Galápagos. Há alguns milhões de anos, uma espécie de tentilhão migrou para Galápagos rochosos a partir do continente da América Central ou do Sul. Dessas espécies surgiram pelo menos 13 novas espécies de tentilhões, evoluindo do único ancestral. Os nichos ecológicos exercem as pressões de seleção que empurram as populações em várias direções. Em várias ilhas, as espécies de tentilhões se adaptaram em diferentes dietas, consumindo sementes, insetos, sangue de aves marinhas e folhas. O tentilhão ancestral era um tentilhão que vivia no solo e, após a explosão da especiação nas Ilhas de Galápagos, um total de 3 espécies existiria. 3 espécies comedores de sementes terrestres, 3 outros vivendo em cactos e comendo sementes, 1 vivendo em árvores e comendo sementes, e 6 espécies de comedores de insetos que vivem em árvores. Então, aí Darwin passou anos tentando entender o processo que criou tantos tipos de tentilhões diferentes, principalmente no tamanho e na forma de seus bicos. Mais recentemente, outros cientistas passaram alguns anos em Galápagos analisando as condições climáticas, que mudaram de ano para ano, alterando drasticamente os suprimentos de alimentos. Como resultado, alguns dos tentilhões tiveram sua morte ou morreram dependendo da sua estrutura de bico de cada espécie, que melhor se adaptou para a comida mais abundante, exatamente como Darwin teria previsto. A irradiação adaptativa é um padrão filogenético que ocorreu em uma escala muito grande quando os animais se arrastaram pela primeira vez para a terra firme e encontraram um território virgem, temporariamente livre de predadores e cheio de novos recursos para explorar. Ou ainda, esse padrão ele também pode ocorrer em pequena escala, quando novas ilhas são impulsionadas pela atividade vulcânica, quando ecossistemas antigos são eliminados por uma catástrofe, ou quando um novo tipo de padrão dentário acontece. A diversificação dos metozoários foi consequência do processo de radiação adaptativa. Suponho que os animais tenham um parentesco próximo com os coanoflagellata, que é um táxon de organismos unicelulares monoflagelados. Alguns representantes desse táxon podem formar colônias. Dessa forma, os metazoários teriam surgido de uma colônia cujos integrantes tenham se diferenciado entre células somáticas e células reprodutivas, sendo os primeiros possíveis holopelágicos. A apomorfia ela é definida como uma novidade evolutiva, e a sinapomorfia é definida quando essa novidade é compartilhada por todas as espécies. Nesse âmbito, ocorreram uma série desses processos em que foram observados. Na primeira etapa, a organização multicelular, com cada uma de suas células desempenhando funções distintas, a presença de colágeno, a proteína fibrosa, a presença de espermatozoides uniflagelados. Em uma segunda etapa evolutiva,
Os tecidos nos metazoários somente apareciam mais tarde e são observados em todos os grupos de metazoa, exceto os dos poríferos. E uma terceira etapa. Antes eles possuíam dois folhetos embrionários, a ectoderma e a endoderma, e nesse momento ocorre o surgimento de um outro folheto germinativo intermediário, a mesoderma. Em uma quarta etapa, ocorreu a simetria birradial, em que os folhetos não formam órgãos, e sim o sistema nervoso não centralizado. Em uma quinta etapa, os tecidos são agrupados em órgãos que frequentemente formam sistemas. Apresentam, além disso, simetria bilateral, ao menos uma fase da vida. Na sexta etapa, a evolução dos animais bilaterais tomou dois caminhos distintos através da formação do blastóporo. E na sétima etapa, houve um momento em que temos outro caminho da evolução, que é a formação do blastóporo. Em um dos grupos dá origem aos protostomes, do qual o blastóporo do embrião origina a boca ou divide-se para dar origem à boca em anos. No outro grupo se dá origem ao deuterostômios, onde o blastóporo origina somente o ânus e, portanto, a boca forma-se independente do blastóporo. Além disso, os protostômios compartilham a presença de um cordão nervoso central, enquanto que os deuterostômios possuem um sistema nervoso dorsal, que nos vertebrados apresenta um maior grau de encefalização. Então, a irradiação adaptativa é a mesma coisa que convergência adaptativa? E a resposta é não, porque a irradiação adaptativa ela ocorre quando temos um isolamento geográfico e uma ancestral em comum, ou seja, os órgãos são homólogos, pois possuem a mesma origem embrionária. Além disso, temos a ação da seleção natural contribuindo para esse processo. Já a convergência adaptativa é um processo resultante da adaptação do grupo de espécies diferentes a um mesmo habitat. Por estarem adaptados ao mesmo ambiente, possuem semelhanças quanto a alguns órgãos, sem possuírem uma seção em comum e, portanto, não possuem a mesma origem embrionária. Dessa forma, a gente pode observar nos desenhos. Por exemplo, as asas de morcego e braços de um ser humano possuem a mesma origem embrionária, devido a uma ancestral em comum, apesar de não terem a mesma função. Portanto, são órgãos homólogos, característicos dos processos de irradiação adaptativa. Outros exemplos que podemos citar, ainda com as asas de morcego, é com as asas das borboletas. Elas não possuem a mesma origem embrionária, nem o mesmo ancestral em comum, apesar de serem semelhantes quanto à função. Portanto, são chamados de órgãos análogos, característicos do processo de convergência adaptativa. Obrigado pela atenção e até a próxima.